Olá pessoal, vamos estudar aqui operando com frações, uma turma do 5º ano. Ó, denominadores iguais. Primeiro, somar e subtrair. Vamos pensar assim, ó. Denominadores é o nome, tá? O nome da fração. Então, é a mesma coisa que dizer que são nomes iguais. Então, denominadores iguais é nomes iguais. Aí vamos ver isso aqui na prática. Observe as balanças equilibradas, determine os pesos de cada saco. Então aqui essa balança está equilibrada. De um lado eu tenho um saquinho, que a gente não sabe quanto é que ele pesa. Eu posso dizer que ele pesa X? Não tem problema não, né? Não. Pronto, então... E aí esse X, ele está pesando o mesmo que essas duas frações somadas. Então é 3 sobre 10 somado com 1 sobre 10. Entendeu isso? Uhum. Então, para somar frações em que os nomes são iguais, é só fazer o quê? É só somar os numeradores. Isso. Então faz aí, coloca a resposta. Isso. O de baixo a gente repete, porque o de baixo é o nome. Então, 3 décimos mais 1 décimos são 4 décimos. Isso é a mesma coisa que nós somássemos 3 canetas mais uma caneta. Tá? Ó, 3 mais 1, 4. 3 canetas mais uma caneta dão 4 canetas. Por isso a gente repete de baixo. Por isso a gente não soma de baixo, porque ele é o nome. Entendeu isso? Uhum. Como é o nome, é só repetir. Bom, vamos para a letra B. Na letra B, a balança também está equilibrada. A gente tem um saquinho, que a gente também não sabe quanto é que ele pesa. Podemos chamar de X, né? Quando não sabe. E a gente quer saber qual é o valor de X. Aqui na letra A, a gente descobriu que X é 4 décimos. Então, esse saquinho que mede X, somado com esse peso de 5 oitavos, está sendo do mesmo peso que 7 oitavos. Então a gente pode escrever assim, ó, X somado com 5 oitavos está pesando a mesma coisa que 7 oitavos. Entendeu isso? Uhum. Muito bem. Agora olha só que coisa curiosa. Antes da gente fazer a subtração, tá? A gente poderia pegar esse peso de 7 oitavos e separar ele em dois pesos. Veja se você concorda. Que isso é a mesma coisa que 5 oitavos mais 2 oitavos. Esse peso de 7 oitavos é a mesma coisa que esses dois pesos aqui, ó. Porque 5 mais 2 não dá 7 e o de baixo não é o nome. Tá? Agora perceba por que eu fiz isso. Imagine que aqui a gente trocasse esse peso por esses dois pesos. Um peso de 5 oitavos e outro peso de 2 oitavos. Então, troquei o peso de 7 oitavos por 5 oitavos mais 2 oitavos. A balança não está equilibrada? Se dos dois lados a gente tirar o peso de 5 oitavos, se dos dois lados a gente tirar o peso de 5 oitavos, o que é que sobra? 2 oitavos. 2 oitavos, tá? E a gente descobriu o valor de X. Mas calma, parece que ficou um tanto confuso isso, né? No final das contas, o que nós queremos fazer mesmo é o seguinte. Olha só, esse peso X é a mesma coisa que do peso de 7 oitavos, que eu escrevi aqui, ó, a gente tirar esse peso de 5 oitavos. Aqui é uma subtração de frações em que os de baixo são iguais. Aí o de baixo não é o nome? É só fazer a conta de cima. Como é que faz a conta de cima? Pega isso aqui. É assim. 7 menos 5 é 2 oitavos. Isso mesmo, essa mesma resposta. Tá? Então vamos lá. Para somar e para subtrair, quando os denominadores são iguais, é só fazer a conta em cima. 3 mais 1, 4. E repete o de baixo.
7 menos 5, 2, e repete de baixo. Então a gente pode dizer que é fácil, né? Essa parte? Somar e subtrair frações com denominadores iguais? Muito fácil. Muito bem. Então vamos ver o que acontece agora se eles forem diferentes. Então, quando os denominadores são diferentes, vamos entender denominadores é porque os nomes são diferentes, tá? Os de baixo são os nomes. Então, se os nomes são diferentes, primeiro eles têm que ficar iguais. Tá certo? Vamos pegar essa fração 3/4 e vamos escrever ela com o mesmo nome da outra fração. Tá bom? Não necessariamente com o nome 6. Olha só isso, Laís. Se eu multiplicar em cima e embaixo por 2, por exemplo, tem que ser sempre pelo mesmo número, tá? Se em cima multiplicar por 2, embaixo é por 2. Eu vou encontrar uma fração equivalente. 3 vezes 2 é 6, 4 vezes 2 é 8. Essa fração representa a mesma medida dessa. Agora, olha que sacada que eu vou fazer aqui e olha o que vai acontecer. Eu vou multiplicar em cima e embaixo por esse mesmo número. Qual? 3. Ó, 6. Em cima, vou multiplicar pelo mesmo número. 6. Olha o que acontece. 4 vezes 6. 24. 3 vezes 6. 18. Certo? 3/4 é a mesma coisa que 18 sobre 24. Vou fazer a mesma coisa com essa outra fração, 5/6. Presta atenção que você vai fazer a outra sozinho, essa aqui, tá certo? Como assim, ó? Peguei a outra fração e eu vou multiplicar em cima e embaixo por um mesmo número. Olha qual é o número que eu vou multiplicar. Por 4. Por quê? Olha o que vai acontecer quando eu multiplicar em cima e embaixo por um mesmo número. 5 vezes 4, 20. E 6 vezes 4, 24. Olha o que aconteceu. Mesmo nome, mesmo denominador. Isso quer dizer o seguinte, que 3/4 é a mesma coisa que 18 sobre 24 e 5/6 é a mesma coisa que 20 sobre 24. E aí, como os de baixo são iguais, é só repetir o nome e somar em cima. 38. Ok? Digamos que fosse de marcar, não ia ter essa resposta. Sabe por quê? Porque se fosse de marcar, certamente a resposta que você ia ter que marcar ia ser essa fração simplificada. A gente ia ter que dividir em cima e embaixo por 2, por exemplo. Em cima e embaixo ia dividir por 2. 24 por 2 dá 12 e 38 por 2 dá 19. Certo? Entendeu isso? Assim, filho, essa fração a gente pode multiplicar em cima e embaixo por um mesmo número, mas a gente também pode dividir em cima e embaixo por um mesmo número e obter uma fração equivalente, uma fração que vale a mesma coisa que a anterior, tá? Como 38 e 24 ambos são números pares, aí eu dividi por 2 e dividi por 2, em cima e embaixo. 24 dividido por 2 dá 12. E 38 dividido por 2, a metade de 38, é 19. Mas calma, vamos pensar primeiro assim, para você fazer essa letra B, tá? De maneira parecida. Primeiro, me ajude aqui dizendo 7/8. Que fração equivalente você vai obter se você multiplicar em cima e embaixo? Você podia multiplicar em cima e embaixo por 2, ou por 3, ou por 4. Só que dessa vez a gente vai multiplicar por 5. Aí você pode me perguntar assim, mas por que eu vou multiplicar por 5? Porque multiplicar 7/8 por 5.
A explicação você vai ver na próxima etapa. Primeiro, coloca aí a resposta. Quanto é 7 vezes 5? 35. Coloca aí a resposta. Aqui, ó. E quanto é 8 vezes 5? 40. Muito bem. O que é que eu fiz? Peguei essa fração e multipliquei em cima e embaixo por esse número. Agora, vamos fazer o contrário. Vamos pegar essa fração e multiplicar em cima e embaixo por qual número? Por 8. Por 8. Faz aí essa multiplicação para ver. Muito bem. 1 vezes 8 é 8 e 5 vezes 8 é 40. Então, essa fração 7 oitavos, Laís, essa fração 7 oitavos pode ser trocada por 35 sobre 40. Escreve ali. Aqui, ó. 35 sobre 40. Menos essa outra fração pode ser trocada por quem? 8 sobre 40. E aí, inicialmente, essas duas frações tinham nomes diferentes. Agora elas têm nomes iguais. Quanto é que é 35 menos 8? Muito bem. E aí, entendeu? Aqui, nesse exercício que eu fiz, essa fração ela é uma resposta, mas como os dois números são números pares, deu para simplificar e encontrar essa outra. Dessa vez, não dá para simplificar por 2, tá? Poderíamos tentar por 3, mas também não ia dar. Enfim, o fato é que isso aqui já é uma resposta, certinho? Pois tá, vamos no outro vídeo estudar mais outras coisas. Alguma dúvida nesse? Não.